Bedim, parte 2, Encontro íntimo, na BU, Tunísia, 7 de outubro de 2025. E bem, o Bedi está de volta. Estamos ouvindo uns aos outros. Irmã Bedim, sua visita pode ajudar a alcançar o real. Bedi, repita. Irmã, você pode vir visitar meu personagem e me ajudar a ir para o real. Bedi, esse é o objetivo. Mesmo que eu te ajude dentro da pessoa, o objetivo nunca é a pessoa. No máximo, ninguém pode fazer você experimentar o real, mas nós podemos, cada um à sua maneira, te aproximar da última marcha, ou do passo final. Então, te levar, através da nossa presença, através das nossas ações, através das nossas palavras, a presença infinita, a porta para o absoluto. Só você pode dar o passo final através do sacrifício da sua pessoa. Lembre-se de que viver em estado de liberdade significa a morte das estruturas que você tinha antes. O personagem ainda está lá, mas não está mais condicionado por memórias, sofrimento, karma, mas simplesmente pelo instante presente. Nesse momento, tudo que lhe acontecerá está diretamente ligado à facilitação deste último passo. Não julgue o que chega a você. Simplesmente, como você sabe, aceite e pronto. O sacrifício da pessoa, a morte simbólica da pessoa, é um ato consciente, o último ato da consciência que se volta sobre si mesma, dando lugar à consciência. Lembre-se, porém, de que você não pode buscar o que você já é. Meu mestre, quando eu estava encarnado, me disse: você é Deus, e isso é tudo. Claro, pode haver, nos primeiros dias, semanas, meses, anos para alguns, uma espécie de refinamento do absoluto, ou se preferir, um estabelecimento mais denso do real. Para outros, por outro lado, será instantâneo. O acesso ao real é, portanto, um sacrifício da pessoa, por quem se deve fazer luto, assim como certos comportamentos, certos impulsos, as últimas crenças, os últimos hábitos, as últimas compreensões. O único propósito da minha presença, que esteve disponível ao longo dos anos às 23 no seu país, França, independentemente da hora do sol, estou falando da hora do relógio, tornou-se possível a qualquer momento. Da mesma forma que Mahananda lhe disse que você poderia usar o apoio da imagem dela, para entrar em contato com a essência dela. Estou falando da essência dela. Quanto a mim, vocês sabem que não estou preso a nenhuma estrutura na história da criação, que não sou um Melquisedeque, nem um Elohim, nem nada definível, que escapo do tempo, do espaço e da consciência, o que significa que tenho total liberdade de ação. Muitos de vocês me perceberam, me sentiram, e talvez outros, apesar de seus chamados, de seus pedidos, não pareçam ter sido tocados, no momento em que pediram, pela minha presença. Esclareço que minha presença não é indispensável ao seu lado, ou em você, mas que o simples chamado do que eu sou se manifesta em você, mesmo que você não o sinta, mesmo que não o perceba, minhas ações são muito reais. Mas a natureza humana torna necessária a validação por meio da percepção e da experiência em si, mas isso não é absolutamente essencial. Lembro-lhe que, na construção deste saco de carne, tudo que você pensa é impresso, revelado e expresso. Pense em Bedim, pense em Ma, sem sequer conhecer sua história, faz com que você viva nossa presença. Nossa presença nem sempre é percebida no momento em que você a solicita, mas os efeitos são irremediavelmente sentidos nos dias, semanas e horas que se seguem. Experimentar um encontro, uma fusão comigo, nada mais é do que uma fusão com vocês mesmos, mostrando-lhes que vocês não estão mais identificados apenas com este corpo, e que estão começando a se desapegar da ideia de ser um corpo, da ideia de ser consequência de uma história ou memória, e que é um grande passo em direção ao absoluto, em todo caso até os degraus do absoluto, até o último degrau, ou antes do último degrau.
A natureza humana sempre deseja ter provas nos momentos de seu pedido, sua prece ou sua aceitação. Mas às vezes há um atraso temporal ou espacial antes que essa ação se manifeste claramente em você e seja entendida como uma intervenção. O mundo está dentro de você, todos os anciãos, todas as estrelas, assim como todos os demônios, estão dentro de você. Não há nada lá fora. Mas aceite que, como a pergunta na primeira parte sobre a luz descendo, são apenas tipos de metáforas, para significar que você encontrou a luz que era na primeira respiração, independente de uma forma, independente de mundos, independente de universos. Lembre-se, o mundo apareceu, o mundo desaparecerá, você sempre estará lá, não como um corpo, não como uma consciência, não como uma memória, mas como o absoluto. Você não está de forma alguma preocupado, na verdade, com tudo o que pode acontecer, aparecer e desaparecer, que é a característica de toda experiência, mesmo a mais mística. Ora, tudo que passa, tudo que aparece, tudo que desaparece, não pode ser verdade. Só o que sempre esteve lá é verdade. Não é o eu, não é o observador, é o absoluto. Já expliquei a analogia entre sono, sonho e libertação muitas vezes. Como eu disse, quando você está dormindo, não tem consciência do mundo, não tem consciência de si mesmo, e ainda assim você está lá, mas seu personagem não sabe disso em nenhum momento. Você sabe que está dormindo. Você pode saber que está sonhando, pode saber que está tendo pesadelos, mas não tem como saber que está dormindo enquanto dorme. Bem, o absoluto é totalmente sobreponível. O mundo passa, a criação surgiu e desaparecerá, você sempre estará aqui. Você nunca passará, mas não como uma consciência pessoal, não como uma consciência da alma, não como o espírito, mas como a verdade absoluta. Lembro-lhes também que a totalidade dos tempos e espaços, a totalidade das consciências conectadas pela consciência única, foram desdobradas e incorporadas ao Alfa, que também é o Ômega. O tempo é, portanto, uma ilusão total, não para a pessoa, é claro, vocês sabem que este corpo cresce e envelhece, mas para o que vocês são. Enquanto vocês esperarem por provas, vinculadas a uma experiência ou a um estado transitório, vocês não estarão disponíveis para a graça. Vocês não estarão disponíveis para si mesmos. Como eu disse antes, vocês estarão distraídos. E, claro, como a analogia que foi explicada sobre acordar do pesadelo da criação, então, é claro, há muitos irmãos e irmãs hoje que falam sobre a adoração da vida. Mas onde você está, você foi muito além deste estágio de adoração à vida, para entrar na rejeição do que é falso. Agora, a vida que você vive, mesmo quando você não é mais sua vida, também é uma ilusão, mas uma ilusão que lhe permite levantar os véus da ignorância. Estes são conceitos, estas são experiências, estes são estados transitórios, coisas que passam e, como tais, não podem ser verdadeiros. Você não deve ter a crença, mas sim estar convencido disso, sem discussão. Cabe a você provar a si mesmo o que sempre foi. Nenhuma pessoa, nenhum escrito, nenhuma experiência podem levá-lo até lá. Os escritos, as experiências, os mestres só podem colocá-los, como acabei de dizer, no limiar da presença suprema, no paraíso branco, Shantinilaya para nós, para que vocês mesmos tomem a decisão final e primeira, que é o sacrifício do sonho, o sacrifício da pessoa, o sacrifício de tudo que é apenas passageiro e também o sacrifício de todas as suas experiências. A verdadeira liberdade, aqui mesmo neste corpo, está localizada aqui, no que acabei de declarar, e não em outro lugar. Silêncio. Irmão, Bidi, alguém vai falar.
Ele pigarreou, nós ouvimos, sua voz está clara, irmão. Então, na verdade, é uma continuação do que acabei de dizer. E, na verdade, um testemunho de uma experiência que tive alguns meses atrás. Bidi. Ficaremos felizes em ouvir você. Irmão. Então aí está, meu personagem estava caminhando, na verdade nas montanhas, com um irmão, e nas conversas o irmão fala com meu personagem sobre um terapeuta que ele estava consultando, e de repente meu personagem se recuperou disso dizendo a si mesmo: eu me recusei a consultar terapeutas por muito tempo, talvez seja hora de parar, finalmente dar uma pausa nesse longo período sem consultar um terapeuta, em relação a tudo que ele está passando. Depois de caminhar um pouco, meu personagem ligou para o terapeuta, sem conseguir falar com ele. Apenas deixou uma mensagem. Alguns passos depois, um fenômeno foi desencadeado nas camadas da frente do corpo, onde, de repente, pesos, memórias começaram a se mover, como se estivessem sendo agitados. Não durou muito, mas o suficiente para ver essas diferentes camadas, entre a parte superior, na altura do tórax, o estômago, um pouco mais em direção à parte inferior do abdômen. Tudo isso estava em movimento, e de fato lembrava muito bem a história do personagem, coisas que ele talvez tenha vivenciado até mesmo de um passado mais distante, e gradualmente, de fato, esse tipo de caldo, peso, dificuldade, foi sendo substituído por uma ativação do coração e sensações de fluxo, portanto, no nível das mãos e no nível dos pés. O que realmente aconteceu no momento em que essa ativação do coração ocorreu foi uma sensação íntima de que Bidi estava lá. Mesmo nos gestos, houve um momento em que o personagem colocou a mão no coração, mas sempre com a sensação de que Bidi estava lá, bem, como se fosse Bidi, bem, era bem estranho. Então aí está, essa é a experiência que estou compartilhando, já que estamos falando de apoio entre aspas, ou cura, bem, é só isso. Bidi. Agradecemos por este testemunho, sobre o qual comentarei um pouco, se desejar. A partir do momento em que você tomou a decisão de cortar um vínculo, querendo ou não, mesmo que fosse útil para você, o que aconteceu? Você efetivamente se libertou de um vínculo. E naquele momento, seu coração se alegrou com a liberdade que você lhe havia dado. Naquele momento, durante aquela experiência, você se aproximou do último passo. Como eu disse antes, quando vocês chegarem a este último passo, eu estarei lá para apoiá-los. Minha presença não vem de outro lugar, minha presença está dentro de vocês. O mundo inteiro está dentro de vocês, e cada vez que seu personagem, sua alma, se estiver lá, se liberta de um vínculo, seja ele qual for, vocês estarão à porta do luto. E eu estou sistematicamente lá. Você revela o Bidi dentro de você. Lembre-se, eu intervenho na ultratemporalidade. Estou em todos os lugares, estou em tudo e em cada um de vocês, quer me sintam ou não. Da mesma forma que toda a criação está dentro de você, e não em algum exterior, mesmo que isso dê a impressão, é algo que não é real. Eu diria figurativamente que a mãe o abraça e o conduz ao penúltimo degrau, ao silêncio, e eu estou no último degrau precisamente porque evolo, por assim dizer, me movo para fora de toda a consciência. Aqui tomo emprestadas as palavras do cérebro em que estou, da presença em que estou, mas é bem possível que eu esteja presente mesmo para aqueles que não me conhecem, assim que me tocam, assim que chegam àquele degrau final. Quando você entende as coisas, em relação a um relacionamento, aqui com um terapeuta, você entrega sua confiança a alguém que vai te trazer ajuda, em troca ou não de remuneração. Às vezes é necessário e indispensável dar continuidade à vida desse saco de carne, mas também é um vínculo. Eu não sou um vínculo, não sou uma presença estranha, eu sou você, real e concretamente.
Eu sou você não como pessoa, eu sou você como real. Todos os chamados que me foram feitos do mundo todo, todos os pedidos que me foram dirigidos, como eu disse, foram atendidos mesmo sem a percepção da minha presença. Isso não significa que quando você não me percebe, eu não estou lá, mas que ainda há algumas reservas ou alguns véus em você com relação ao real. Obrigado por este testemunho. Irmã. Olá, Bidi. Bidi. Olá. Irmã. É mais ou menos na mesma linha. Acontece que eu tinha uma pergunta para fazer sobre isso, mas você respondeu a nossa irmã. Mas, mesmo assim, bem, talvez eu não te ouça há 3 anos, mas acho que você grita menos alto, então é legal, Bidi. Talvez você seja mais surdo, risos. Irmã. Não, porque talvez, Bidi. Estou lhe dizendo que você não está alinhado com a minha voz, que você está alinhado com o meu torcer. Irmã. Então, 3 anos atrás, bem, não é para bajular, mas eu tenho uma certa afinidade com você desde que você começou a se manifestar. E eu gostaria que você tivesse se manifestado, especialmente porque ouço milhares de pessoas ao meu redor que tiveram, enfim, tanto faz. Eu entendi tudo, porém, em certo momento, parei de esperar e o acaso me fez descobrir um de seus livros, de 500 páginas, Bidi. O que isso fez você descobrir? Irmã. Um dos seus livros. Bidi. Ah. Desculpe. Irmã. Um dos seus livros, Amor Próprio, que eu leio praticamente repetidas vezes porque são pequenas histórias, logo antes de eu tirar o meu cochilo, quando consigo tirar um cochilo. E é perfeito. Mas o que eu quis dizer com isso é que eu sei que meu real não precisa de você, na verdade, mas meu personagem ainda ficaria feliz, bem, um pouco como uma visita amigável. Risos. Bidi. Entendo. Mas não damos a mínima para o seu personagem, ele não existe. Risos. Irmã. Sim, mas enquanto isso, você sempre disse que precisamos nos divertir. Eu quero me divertir. Bidi. Faz parte dos véus supremos, ou se preferir, quaisquer que sejam seus dons mediúnicos. Irmã. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma. Bidi. Ah, é mesmo, você me tranquiliza. Risos. Irmã. Porque se eu tivesse, talvez eu tivesse sentido você. Bidi. De jeito nenhum. Você acha que estou me apresentando a médiums que não pediram nada? Eles estão no astral. Irmã. E na verdade, eu estava pronta para recorrer ao Oma, já que você era uma das minhas privilegiadas, risos. Mas é verdade que é Oma. Bidi. Não sinto ciúmes. Fique à vontade. Risos. Irmã. Obrigada, Bidi. Risos. Bidi. Como? Irmã. Obrigada, Bidi, mudando e abaixando a voz. Bidi. Por que essa vozinha de repente? Risos. Irmã. Bem, eu não sei. Bidi. Não se preocupe, não vou bater em você. Irmã. Ah, não. Eu não levo pancadas. Bidi. Tudo bem, da próxima vez eu te dou uma boa surra. Me chama, você vai ver. Para que conste, alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando com o homem chamado Tete de Caboche no atendimento, aconteceu comigo, de pessoas que não me percebiam, que não me sentiam ou que não sentiam nenhum efeito depois, irem puxarem os dedos dos pés delas, à noite, e acordá-las, e não dizerem mais nada, e irem embora. Isso sim é que é sucesso. Até breve. Risos. Bidi. Por fim, gostaria de salientar que qualquer noção de desejo de contato do personagem corresponde apenas a um estado emocional, astral, mas em todo caso, como eu disse, vinculado ao personagem. Irmã. Sim, concordo, mas a personagem tem o direito de se divertir. Você disse no livro que estávamos lá para nos divertir. Bidi. Certo, vá ver o Oma. Risos. Bidi.
Outra expressão é: vá ver em outro lugar se eu estiver lá, porque estou em todo lugar. Risos. Irmão Bidin, ela ainda vai ter os dedos dos pés puxados hoje à noite. Bidi. Ah, isso acontece com muita frequência. E, digamos, o meu joguinho. Irmão. Sim. Mesmo que ela vá ver o Oma. Bidi. Ele vai tirar outra coisa dela, cabe a eles ver isso, não me diz respeito. Risos. Mas Oma não puxa os pés, Oma já interveio através do corpo do cabeça de Kaboshi, como ele o chama. No início, ele podia se mover, ainda pode, mas não o faz mais, e seu gesto afetuoso é simplesmente dar um tapinha na cabeça. Esse gesto afetuoso de dar um tapinha na cabeça, quando ele intervinha nos casulos de luz, permitiu abrir uma certa receptividade ao cuidado que ele estava fazendo então, no que vocês chamam de corpos sutis. Hoje ele não faz mais isso, exceto talvez para dar um tapinha na cabeça. Mas, é diferente de novo, é algo que te abraça, que te envolve. Bem, eu não sou uma pessoa que embrulha, eu sou uma pessoa que quebra. Mas o resultado final é exatamente o mesmo, eu te garanto. Alguns de vocês podem ter uma coloração, não pessoal, mas da alma. Quem sabe vocês sejam talvez mais sensíveis a Oma, a Mahananda, e outros a mim, sensíveis no nível da percepção ou da sensação. Concordamos, não da ação. Na ação que você realiza em seu último passo, quer você me perceba ou não, em qualquer lugar desta terra, eu estou lá, porque eu sou você, e porque, à beira da extinção do sonho, estou na ultratemporalidade, atravessando o tempo, o espaço e os limites do nascimento e da morte, para facilitar sua passagem. Não posso fazer a passagem, mas estou aqui para testemunhar sua libertação, porque me agrada, porque é, como você diz, o meu jogo. Irmã Bidin, você se importaria de fazer uma pergunta rápida? Bidi. Sim. Irmã. Obrigada. Quando tenho um desconforto físico e não consigo, por mim mesma, aliviá-lo, e se eu te chamo, você intervém para me aliviar um pouco, ou não? Bidi. Esse não é meu trabalho. Irmã. Certo. Bidi. Eu intervenho, respondo aos pedidos, como eu disse, quando você está quase lá. Já me aconteceu, é claro, especialmente com Aba, de me juntar a ele em curas. Mas hoje, isso não é mais o mais importante. Você pode invocar qualquer ajuda, seja de um arcanjo, do comandante, de um ancião, de uma estrela, sem problema algum. Mas hoje, mais do que nunca, reservo minha presença além do chamado para auxiliar seu retorno ao real. No entanto, pela minha presença ao seu chamado, mesmo que seja para um pedido de cuidado, não agindo de acordo com o pedido de cuidado, mas pela minha presença, isso pode de fato ser resolutivo. É simplesmente quando você chama com seu coração Bidin, que você o revela em você. E essa revelação em você pode de fato agir, pela inteligência da luz, mas absolutamente não por uma ação voluntária da minha parte. Como todos sabem, iluminar uma área escura ou de sofrimento pode ser algo resolutivo. Mesmo assim, como eu disse, não é exatamente esse o meu objetivo. Mahananda, assim como eu, também atende aos pedidos da pessoa, mas quando ela está no limiar do eu, ou no último degrau antes do absoluto. A luz em todo caso, mesmo sem lhe pedir nada, age por si mesma, vai para onde deve ir, não apenas no seu coração de luz, mas também às vezes em certas áreas de sofrimento, quando isso permite que vocês liberem de alguma forma o seu movimento em direção a si mesmos. Porque, de fato, em um número significativo de casos, eu diria que mais da metade dos casos, o sofrimento corporal, não agudo como você diz, mas um sofrimento mais crônico, você sabe, afeta sua consciência através do sofrimento, e impede, literalmente impede você de estar disponível para si mesmo, como as distrações que mencionei antes.
Este não é o caso de todos os irmãos e irmãs nesta terra, mas de muitos de vocês. A consciência é atraída pela dor. Todos nós conhecemos esse fenômeno, e eu o vivenciei particularmente no final da minha vida terrena, quando este corpo foi afetado pelo câncer, e minha energia estava diminuindo neste corpo, mas eu ainda estava intacto. Foi apenas o meu corpo que foi afetado. O fluxo das minhas palavras talvez fosse mais lento, mais comedido, mas mais impactante. Porque, na verdade, a morte não me dizia respeito, mas o apoio deste corpo tornava mais fácil traduzir o que o absoluto é, além das palavras e dos conceitos. Então, sim, você pode pedir essa ajuda. Talvez ela aconteça através da minha simples presença e não através da minha ação, como acontecia antes. Hoje, meu objetivo é auxiliar a sua liberdade. Só você pode dar este último passo, que requer um sacrifício sincero da sua pseudo-individualidade. Portanto, depende, no momento do pedido, da localização da sua consciência. Num caso agudo, como você disse, em que a dor o oprime, o simples chamado da minha presença, mesmo sem uma ação consciente e deliberada da minha parte, pode ser resolutivo. Mas entenda Beck, estando no âmago do seu coração, o simples fato de ter, como posso chamá-lo, não uma fé, mas uma certeza interior da minha presença, pode ser suficiente para desencadear a melhora ou o desaparecimento do seu distúrbio. Porque aí, no caso agudo, há uma forma de urgência nesse chamado. O que é diferente é quando há uma atração da consciência para uma área de sofrimento que perdura. E aí, de fato, mesmo que você esteja perto do último degrau, sua consciência corporal ocupa seu observador e, também aí, pode distraí-lo do real. E aí, pode haver necessidade de uma mão amiga, se assim posso dizer. Irmã. E como sabemos se estamos no último degrau, ou longe do último degrau, ou muito perto, há algum indicador de como podemos reconhecer nosso posicionamento em relação ao acesso ao absoluto, ao nosso acesso ao absoluto? BD. Quando o seu observador vê que você não está mais emocional, mental e energeticamente envolvido com algo que está acontecendo com o personagem. Essa famosa indiferença divina, que não é desapego, porque o desapego pode ser uma fuga dos problemas, mas aqui é verdadeiramente, você sabe que chega, como diz, ao último degrau ou degraus, quando há períodos de silêncio dentro de você, quando você vive, quando dentro de você não há mais perguntas sobre o que você é claro, pode haver bilhões de perguntas sobre o tempo, sobre o que você vai comer, o que você vai fazer hoje, sim, mas não há mais nenhuma pergunta, como posso dizer, existencial. Você observa, o observador está cada vez mais presente, como se, aparentemente, você tivesse se dissociado do ator, para se tornar o espectador, o observador, a testemunha. Quando a testemunha está presente, você sabe disso porque a está vivenciando. Lá, você está nos estágios finais ou nos passos finais, por assim dizer, em relação a si mesmo. A presença da testemunha ou do observador é a testemunha de onde você está. Quando o observador está presente, e alguns o vivenciam sem nomeá-lo, como uma sensação de estar lá e não estar lá, de observar essa pessoa em seus gestos, seus movimentos, seus pensamentos, o que prova formalmente que você não está mais identificado com seu personagem. Você interpreta seu personagem, mas não é mais esse personagem. Quando isso é vivenciado, então você está de fato muito próximo da sua liberdade. Repito que este não é apenas um processo vibracional, como foi há alguns anos, quando você foi libertado pela coroa da ascensão do coração, pela corrente tripla da onda da vida, pela lemniscata sagrada e pela ativação do chamado triângulo micaélico, onde a porta da alma e a porta do espírito se encontram. Onde?
No meio, onde antes estava localizado, ainda está localizado o que é chamado de nono corpo, também chamado de corpo da radiação do divino. A última alquimia está no centro do triângulo micaélico, aqui, Bidi mostra entre as portas da alma e do espírito, no eixo do externo, que foi nomeado nono corpo ou, se preferirem, a ressonância Aer, ou Jeirin Isael, ou Er representando o éter primordial, isto é, a primeira emanação da luz do nada, do todo. Então, quando o observador é vivenciado, mesmo que você não saiba o que é, você não nomeia, você realmente observa que está se observando. Você vê suas emoções, você as deixa se expressar. Você vê sua mente, você não tenta frustrá-la, mas você se distancia da atuação do personagem. É simples assim. Irmã, muito obrigada, Bidi. E, finalmente, quando você vive isso, você sabe que é isso. Não pode haver questionamento, nenhuma dúvida possível de que você está em casa e que é livre. É o único lugar, a junção da consciência e da consciência, da presença infinita e do último ou absoluto, é indelével. Você se reconhece instantaneamente. Não há mais perguntas. Não há mais dúvidas. Não há mais hesitações. Você sempre terá hesitações na vida do personagem, escolhas a fazer. Mas, na maioria das vezes, você deixará as coisas acontecerem como estão. Porque saberá, por experiência própria, que esta é a melhor solução e que não há outra. Isso também pode se traduzir, para outros irmãos e irmãs, em sintomas ligeiramente diferentes, como sentir nojo, nojo deste mundo, nojo de estar em uma forma, não como uma rejeição, mas como uma verdadeira e imensa insatisfação com essas coisas repetitivas que não têm significado, propósito ou direção. A vida surgiu espontaneamente. Ela desaparecerá por si mesma. Quando a vida surgiu, quando o universo surgiu, quando os multiversos surgiram, eles desapareceram imediatamente, criando a ilusão da distância, a ilusão do tempo e a ilusão da consciência. A vida, a criação, não tem significado proibido. Já lhe dissemos muitas vezes que você já explorou tudo. Você não consegue se lembrar disso enquanto estiver no personagem ou enquanto permanecer no eu. O paradoxo, se é que se pode chamar assim, é que, no momento em que você se liberta, sabe que tudo isso não tem mais importância. A curiosidade desaparece, a insatisfação pode aparecer, náuseas, vômitos, mas, ainda assim, você continua neste corpo com talvez mais facilidade ou mais dificuldade, não importa, mas você é portador do que você é. E, acima de tudo, quando você está muito próximo de si mesmo, pode manifestar, como eu disse, todas as emoções. Mas você nunca se deixa levar por elas. Você pode muito bem sentir raiva, mas você está no observador que vê a raiva. Você não pode reprimi-la, mas sabe que ela não irá além de algo passageiro, que apareceu e desaparece. Todos os fenômenos da vida são assim. Eles aparecem e desaparecem, em qualquer nível, no nível do átomo, no nível de uma molécula e no nível de um sistema solar inteiro. Acabou. Irmã, muito obrigada, Bidi. Sua resposta me deu muita alegria e me fez reconhecer que talvez eu esteja no limiar do último degrau. Porque eu me encontro meu ser, meu modo de funcionar, naquilo que você acabou de descrever como os indicadores de estar no último degrau ou perto do último degrau. Obrigada. Bidi, obrigada. Agradecemos a todos por expressarem isso. Irmão, olá Bidi. Bidi, olá. Irmão. Bem, vou simplesmente agradecer e dar um testemunho bastante preciso sobre o absoluto. Vivi com a sua ajuda, risos. Já vivi isso há alguns anos na Espanha.
Sim, como você disse, tive um tsunami na minha vida, mas este absoluto, para todos, a sua presença, de fato, nos permite chegar o mais perto possível. Mas não devemos esquecer que todos devem dar o último salto, é isso. E com estas palavras, podemos expressar que esta realidade está, como eu disse, entre as estrelas, não é a matéria que está na realidade. Mas o absoluto, todos devem, bem, simplesmente deixar ir. E o último medo, e talvez seja aqui que você esteja mais próximo, sendo observador, nos deixando dar este último salto. O medo, é o último medo para mim. Então, não sei se é para todos, mas é o medo da perda da forma, das memórias e do esquecimento. É realmente este último salto, eu senti, no que me diz respeito, que era o último apego. Eu apenas vi você sorrir e foi isso. Risos, e aconteceu naturalmente. Pronto. Bidi. Esse medo não é pessoal. Eu diria que é comum a todos os sacos de carne. Lembre-se de que o comandante nos disse por muito tempo: medo ou amor. E se esse medo em relação a si mesmo fosse, em última análise, apenas um amor incompleto por si mesmo, muito mais do que o medo da perda da história, das memórias ou do corpo? Como você disse e como repetimos, neste último passo, você está sozinho. Eu ajudo estando presente. Mas não posso fazer nada por você naquele momento. Ao contrário dos auxílios, minha presença pode aliviar, melhorar, aproximar você deste último passo ou desta última etapa. Mas quando você está lá, eu sou uma presença não atuante. Eu sou presença porque você se torna eu. Quando eu disse, em meu corpo de carne, que havia apenas um coração, uma consciência, e que essa consciência única também era uma fraude, não era um conceito, não era uma metáfora, não era uma imagem, era a pura verdade. O hábito da consciência, o hábito da forma, seja aqui ou em outro lugar, de fato cria apego. E um apego só se rompe, neste caso, pelo sacrifício e, portanto, pelo luto, que é efetivamente vivenciado como tal por este saco de carne, por causa do seu sistema nervoso, por causa dos chakras. Ninguém pode escapar dele, até o momento em que ele se liberta. Portanto, quando falo de sinceridade ou autenticidade, em relação ao seu último passo, trata-se de uma certeza que deve existir tanto no personagem quanto no observador. É muito mais do que desapego, é muito mais do que uma rendição à luz, é uma rendição ao nada. É uma rendição a todas as formas de conhecimento que são apenas ignorância. O verdadeiro conhecimento é reconhecer a si mesmo. Nada mais. Todo o resto, todo o conhecimento, todos os chamados passos intermediários, o eu, a abertura dos chakras, as portas, são apenas passos. Eles nem sequer são obrigatórios. Você tem um caminho direto entre o personagem, o observador e o absoluto. Depende apenas da sua aceitação, do seu sacrifício, mas também da sua sinceridade, da sua autenticidade. Você não pode enganar o absoluto. Você pode enganar a si mesmo. Você pode enganar qualquer um, qualquer coisa. Mas você não pode enganar o real. As palavras sacrifício, ressurreição, morte do personagem, mesmo que simbólicas, são atos concretos que o fazem dar o último passo. Devo também esclarecer novamente que não há absolutamente nenhuma obrigação de vivenciar isso antes do evento. Lembro que você escreveu o seu roteiro desde o primeiro suspiro, desde a primeira luz, e que aceitar as coisas como elas são, neste caso para uma das perguntas anteriores, aceitar que você não as percebe, aceitar que você não me sente, e então você também é livre. Nestes véus finais que mencionei anteriormente, talvez haja também, em algum lugar, além do apego, como você disse, a memória, a história ou ao personagem. Há realmente, neste nível, um mecanismo a ser implementado.
Esse mecanismo a ser implementado nada mais é do que o abandono ao real, que tem sido chamado, em todo caso para vocês no Ocidente, de crucificação e ressurreição. Seu observador, como eu disse, está cada vez mais presente, mesmo naqueles que nunca deram nenhum passo. Observe seu personagem. Não se oponha a ele, mas compreenda-o. Isso ajudará a dar esse último passo por si mesmo. Irmã. Bidi. O quê? Não consigo ouvir. Irmã. Sim, eu também tenho uma pergunta. Bidi. Estamos ouvindo. Irmã. Percebo que não acolho meu personagem. Na verdade, este corpo, estou vendo que este corpo está ferido e, cada vez que tomo uma atitude, sinto medo, terror por vários anos, o que me paralisa. E eu dizia a mim mesma que não acolho esse estado. E talvez, para mim, já tenha sido um passo para ficar em silêncio e acolher plenamente o que sou nesses momentos. Bidi. Isso também é um paradoxo. Você precisa amar o sonho a ponto de odiá-lo para sacrificá-lo. O mesmo vale para seu personagem. Você não pode negar que está em um saco de carne, já que está nele. Que esse saco de carne também contém histórias, memórias, feridas e alegrias. Mas esse medo é simplesmente o medo do desconhecido e, como você disse, um amor por si mesmo que não é total. É claro que o jogo da existência na Terra, em muitos irmãos e irmãs, leva à falta de amor próprio. Não se trata de narcisismo, mas de se reconhecer verdadeiramente. E para isso, você também precisa aceitar esse personagem. Você não pode sacrificar aquilo com o qual não se identificou totalmente. Não sei se ficou claro. Irmã, não. Você pode repetir a última frase. Bidi. Você não pode ser livre até amar a si mesmo. O paradoxo é que você precisa se amar para ter a força de se sacrificar, de renunciar, é a mesma coisa. Sacrifício, renúncia, crucificação, ressurreição, na terminologia mais ocidental. Mas também lembro que você não deve se julgar, que não deve haver culpa. Então observe isso, o simples fato de observar é suficiente. Você não precisa dar nenhum outro passo para tentar se amar um pouco mais ou se aceitar um pouco mais neste corpo de carne. Ver isso já é, de certa forma, ter resolvido parte do problema. Estar ciente disso também faz parte deste caminho aparente para o último passo. Não julgue nada. Observe as coisas com clareza. Mas não condene nada e não julgue nada. A simples observação, sem julgamento, cria boas-vindas, cria aceitação e leva você à liberdade, ao que você é, antes do ser e até mesmo antes do não ser. Irmã, eu sinto o julgamento em relação a mim, na verdade, Bidi. Como? Irmã, eu digo que sinto julgamento em relação a mim. Bidi. Você sente o quê? Irmã, o julgamento. Bidi. Sim, é óbvio. Eu diria até que o seu observador ou o seu personagem, por hábito e também por condicionamento na sua criação, o faz julgar. Mas posso garantir que isso acontece com todo ser humano. Acredito que TT de Kaboshi explicou a vocês alguns dos dados do cérebro relativos precisamente a esse julgamento. Substituam o julgamento pela observação e vocês verão com muito mais clareza. E serão muito mais transparentes consigo mesmos. Nenhuma condenação pode libertá-los. Nenhum julgamento pode libertá-los. Mas a observação é libertadora. A neutralidade em relação ao que é observado, do seu personagem ou do seu comportamento, é um grande passo em direção à liberdade. Porque, quando você não julga, quando não se condena, neste caso, significa que você aceita as coisas como elas são. E aceitar as coisas como elas são, sem reivindicar ou querer julgá-las ou transformá-las, é um grande passo em direção à liberdade do que você é. Mas, como eu disse, o julgamento faz parte da condição humana.
E atenção, não julgar não significa desviar o olhar. Significa perceber, ver as coisas com clareza e, assim, permitir-se ser atravessado e atravessá-las. O julgamento bloqueia a travessia. A condenação e a culpa bloqueiam a travessia. A travessia, claro, sendo uma imagem aqui. De qualquer forma, para o personagem e para o observador, pode parecer uma travessia. Para o absoluto, não há nada a atravessar, ele sempre esteve lá. Irmã. Obrigada, Bidi. Silêncio. Irmão. Bidin, na verdade, eu queria falar com você sobre a atmosfera que estou vivenciando atualmente em sua presença. Ontem, passamos um momento de silêncio com Aba, e durante esse momento de silêncio, eu realmente me senti como se estivesse em uma vastidão, como um espelho, e os pensamentos que eu tinha pareciam flutuar acima dele. E hoje, na sua presença, eu também tenho um pouco dessa atmosfera, como se houvesse novamente essa imensidão que se assemelha a um espelho, porque é como se fosse um lago, mas bem, é infinito, sabe? E a cena que estamos vivenciando é como se estivesse flutuando acima disso. Aí está. Eu só queria compartilhar isso, esse paralelo entre essa experiência, de ontem, na verdade, que foi durante um momento de silêncio, e o que estamos vivenciando agora, sabe, na sua presença. Bidi. Obrigado, e eu confirmo, a explicação é muito simples, por força de experiências vividas, estados ágape, entre outros, e certos momentos de silêncio, ou seja, enquanto conversamos, trocamos e dialogamos, estamos na maior parte do tempo em presença suprema, o que nos dá essa impressão de imensidão antes do desaparecimento. Experimentar isso durante a experiência de silêncio de ontem, vivenciar isso em nossas trocas e nas nossas, faz parte exatamente do mesmo processo. Este processo não era acessível à massa da consciência há apenas alguns anos. Porque os dados, as informações, os códigos, como vocês os chamam, que são transmitidos na Terra, o afinamento das camadas isolantes de que o comandante falou, a inclinação do polo norte magnético, significam que a luz, para aqueles que se lembram, está cada vez menos oblíqua, isto é, desviada, mas cada vez mais direta. Isso traz tanto o caos no antigo quanto a alegria no real. Não sei exatamente quantos de vocês sentem o que nosso irmão acabou de dizer. Mas cada vez mais, em todas as ocasiões da vida, mesmo independentemente da minha presença, estão percebendo isso. Alguns de vocês poderiam usar outras expressões, como: sinto-me como se estivesse sonâmbulo, estou aqui e não estou lá, não sei mais onde estou, não sei mais quem sou o que sou, etc. Tudo isso corresponde a uma consciência da importância do observador em relação ao personagem, que cada um, é claro, traduzirá em palavras diferentes, talvez por meio de experiências diferentes, mas que todas traduzem o que acabei de dizer. Deixem o observador ser, deixem o que é ser como é, não se questionem, sejam honestos e sinceros consigo mesmos, independentemente de estarem errados em suas avaliações. O mais importante não é a precisão da sua avaliação, mas a sinceridade da sua observação, porque não existe certo ou errado, existe apenas sinceridade consigo mesmos. Estas são as condições ideais antes do choque. Obviamente, o choque da criação, que não é apenas o choque da humanidade, é profundamente irresoluto. Porque, através do espanto da consciência diante da natureza incrível e excepcional dos eventos cósmicos, esse espanto leva à descoberta franca e completa do observador ou da testemunha. Este é o estágio que muitos de vocês, aqui e em outros lugares, estão vivenciando, com felicidade ou com sofrimento, não importa, mas é o que está sendo vivenciado. É completamente lógico na progressão dos corpos celestes que chegam a este sistema solar.
É completamente lógico na progressão do que acredito que vocês chamaram de flash galáctico. Está em total harmonia com o caos dos elementos, o caos da consciência, o caos das sociedades humanas. Caos, por pura sorte, é chamado de liberalismo. Veja bem, inversão, globalização, ou globalização, como você diz, é o oposto do desaparecimento. O travestismo dos sexos é o oposto do andrógeno primordial. Aquisição, posse, ganância, materialismo, consumismo são parte da inversão do caos final. Foi isso que escrevemos. Como outros já disseram, não se trata de um castigo nem de uma recompensa. Por enquanto, mesmo que seja confuso, o que está por vir é um grande momento de clareza, ou o que foi anunciado por Bernard de Montreal sobre a mentira cósmica, planetária, mas também a mentira de vocês mesmos. Porque acreditar que vocês são este corpo é uma mentira descarada. Tudo tem sido feito no mundo, há muito tempo, para mantê-lo totalmente identificado com este corpo, com esta vida, para mantê-lo preso à distração, como eu disse antes, para impedi-lo de se voltar para o real. Mas isso é parte, não mais uma vez, algo que deve ser recusado, porque são precisamente essas forças do confinamento, da compressão, do hábito, do roubo, da falsidade, das mentiras, que o fazem descobrir a verdade. Se não houvesse pesadelos, você continuaria a sonhar. Se não houvesse choque, no geral, você continuaria a acreditar em karma, reencarnação e todas essas bobagens espirituais. A espiritualidade, seja ela qual for, é luciferiana em essência. O que temos discutido há anos sobre o corpo de luz, ou vibracional, ou supramental, faz parte da mesma origem invertida do que você é. É hora de entendê-lo, não de julgá-lo, não de rejeitá-lo, mas de ter clareza suficiente para ousar cruzar essas áreas de sombra, essas áreas de mentiras, essas áreas de disfarce, em todos os sentidos desses termos. Você está na Terra, mas também para todas as dimensões, para todos os universos e multiversos, é exatamente o mesmo processo. Um arcanjo deve entender que ele não é um arcanjo. O diabo deve entender que ele não é o diabo. Na verdade, você deve entender e viver que tudo que pode ser definido, tudo que pode ser conceituado, tudo que pode ser experimentado e transitório, não é verdade. Isso é liberdade. E isso é ser uma vida liberta. Não condene nada, não julgue nada, pelo menos nestes planos, mas simplesmente reconheça-os como eles são. Mas você não pode julgá-lo porque, gostemos ou não, é nossa criação, é nosso filme, e, como já foi dito, o que escrevemos. Não pode haver erro na inteligência. Tudo tem seu lugar, especialmente o caos. É necessário, é vital, é indispensável em você e ao seu redor. Já se diz há muitos anos. Quanto mais o caos cresce, mais a alegria interior crescerá. Mesmo que não apareça hoje na sua vida, na sua história, não demorará muito, porque você não tem escolha. Você deve aceitar que a liberdade não tem nada a ver com livre-arbítrio. Enquanto você acreditar que tem uma escolha, você não é livre. Enquanto você acreditar que decide, você não é livre. Enquanto você acreditar que age, você não é livre. Enquanto você acreditar que controla qualquer coisa no desenrolar dos eventos, na sua vida ou no mundo, você não é livre. Graça, o estado de graça e graça não tem nada a ver com livre-arbítrio. Tem a ver com liberdade. Não há liberdade no livre-arbítrio. É uma ilusão acreditar que você precisa escolher. Porque quando você faz uma escolha, essa escolha já está escrita. Você a entenderá se não a entender hoje. Repito, o mesmo se aplica aqui para a criança que acaba de nascer, para o velho que está partindo, para as mães geneticistas, para os anjos do Senhor, os vegalianos, para os arcturianos, para os sirianos, enfim, para todas as facetas da criação.
Tudo que estava oculto será revelado e desvendado. Absolutamente tudo. Não haverá dúvidas, nem questionamentos, sobre o que você é. Irmão. Bidi. Como? Irmão. Eu disse Bidin, o tempo previsto para a troca acabaria. Bidi. Isso significa que preciso ir. Mas talvez haja outra surpresa esta noite. O grupo expressa sua alegria após o anúncio da surpresa. Bidi. Eu digo a você, até breve. Todos, até breve. Obrigado. Obrigado, Bidi. Bidi. Seja livre. E seja feliz. Todos, obrigado. Sim. Bidi. Obrigado. Todos, obrigado, Bidi. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/